Recebemos a informação a respeito de um influencer digital, né? Ele é um influenciador digital, que entraram na casa esse rapaz aí, ó. Entraram na casa dele e foram roubar a família, sabe? E ele tinha ali, segundo a família, essas postagens podem ter chamado a atenção dos bandidos. Esse rapaz reagiu à ação dos bandidos. Matou um suspeito que invadiu a casa dele no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Qual o nome do influenciador? É o Thiago Henrique Reis Pedra. Nas redes sociais, ele é conhecido como Drake de BH. Tem 24 anos, tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Ele é famoso por gravar vídeos fazendo manobras arriscadas de moto, né? Empinando, dando grau, além, é claro, de exibir joias e dinheiro. Segundo o próprio Thiago, isso pode ter motivado o assalto à casa dele. Outros 3 suspeitos participaram da ação, são procurados e agora, nesse exato momento, o Rômulo está com ele. Ó, veja a reportagem sobre o caso desse rapaz e já já a gente vai ao vivo, hein? Presta atenção. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um homem, usando guarda-chuva, se aproxima do portão e invade a residência. A ação aconteceu na madrugada dessa terça-feira, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Na casa estavam o influenciador digital, de 24 anos, o irmão, além do pai e da mãe. É uma família de bem. O que eu posso dizer, uma família de bem. O Thiago foi criado aqui na rua conosco, nunca teve nada de errado com ele, né? Então a gente vê que um rapaz também trabalhador, sai todos os dias com a moto dele. Segundo vizinhos, o jovem costumava postar nas redes sociais imagens com itens de alto valor, como correntes e outros objetos de luxo. Para a polícia, o influencer contou que estava deitado, se preparando para dormir, quando o homem encapuzado entrou no quarto, tapou a boca dele, colocou uma arma na cabeça e anunciou o assalto. Em seguida, outros 2 suspeitos invadiram o quarto do irmão da vítima, apontaram uma arma e obrigaram a se deslocar até o quarto do pai. Ao perceber a movimentação, o pai teria reagido, entrando em luta corporal com os assaltantes. Durante a confusão, um dos suspeitos teria deixado a arma cair ao chão. O influenciador, na tentativa de defender os familiares, teria pegado então o revólver e efetuado disparos contra um dos assaltantes. Ainda de acordo com a polícia, outros 2 envolvidos fugiram do imóvel. Um quarto suspeito aguardava do lado de fora, dentro de um veículo. O caso é investigado pela Polícia Civil. Moradores da região afirmam que a sensação de insegurança no bairro tem aumentado. Tem muito bandido na rua, as pessoas um dia elas estão presas, os bandidos soltos, né? Então, por ser aqui na rua e por ser nessa família, então eu fiquei, sim, bastante surpreso. Pois bem, o Thiago, o influenciador, prestou depoimento à Polícia Civil. E ele acabou de prestar esse depoimento. E você vai ouvir agora, em primeira mão, o relato desse jovem aqui no Brasil Urgente Minas. Atenção, exclusivo. A Band mais uma vez sai na frente. Parabéns a toda a produção. É o Rômulo. Rômulo está com ele? Rômulo Martins, muito boa tarde. Rômulo, esse depoimento acabou de acontecer, né? O Thiago está do teu lado, na presença dos advogados. O que você pode atualizar para a gente desse depoimento do Thiago? Exatamente, WT, boa tarde a você e boa tarde a todos. Ao meu lado aqui eu tenho o Thiago Pedra, que acabou de prestar o depoimento, acompanhado dos advogados Thiago Oliveira e da Paloma Melo. E ele contou aqui tudo o que aconteceu para a polícia, que ainda está investigando esse caso, inclusive está atrás dos assaltantes, de pelo menos 3 que seguem foragidos, WT. Ô, Thiago, boa tarde a você, né? Conta pra gente, vocês estavam indo dormir, tinha acabado de deitar para dormir, foi surpreendido por esses homens já dentro da sua casa, dentro do seu quarto? Sim, eu tinha acabado de deitar e fechar os olhos, de repente, sem escutar nenhum barulho. Quando eu olhei pro lado, já estavam em cima de mim 3 assaltantes.
encapuzados, colocaram a arma em mim, pediram corrente de ouro, bens materiais. Em seguida, um deles ficou lá no quarto, enquanto dois foram no outro quarto, atrás do meu irmão. Abordaram meu irmão, colocaram a arma na cabeça dele, mandaram ele chamar meu pai, que estava com a minha mãe dentro do quarto, né, trancado. E quando meu pai abriu e percebeu que era um assalto, ele revidou. Aí eles começaram a entrar em luta corporal. Foi aí na hora que eu fui e não pensei duas vezes em ir lá ajudar. E aí no corredor lá da casa foi cena de filme, a luz apagada. Nós entramos em luta corporal, aí uma hora a luz acendia, que esbarrava no interruptor. Cena de filme mesmo, muito assustador. Nessa hora, um dos assaltantes deixou a arma cair. Foi na hora que eu peguei e um deles correu. Na verdade, os dois correram e ficou só um. Aí nessa hora, o outro estava armado ainda, continuou brigando com meu pai, lutando. E eu nessa hora estava com a arma, não pensei duas vezes em defender minha família. Foi na hora que eu efetuei os disparos para tentar proteger. E agora você passou por todos os trâmites, sua família passou por exames, né, de corpo de elite. Eu vi o seu pai ali que está machucado e agora você prestou depoimento. O que o delegado perguntou para você? O que você disse, né, para os policiais? Ele perguntou sobre a minha versão e foi essa que eu dei para reportagem. Ele chegou a entender que foi por legítima defesa e me deu alvará de liberação. Eu estou liberado e o caso segue em andamento para encontrar os restantes dos bandidos. Bom, eu vou colocar no Viva Voz aqui, para que o William possa escutar você, para que vocês possam escutar o William. William, você está ao vivo. Ô, Tiago, primeiro, muito boa tarde, cumprimentando você. Eu estendo esse cumprimento aos advogados que estão ouvindo a gente agora. Muito obrigado pela gentileza e pela confiança. Tiago, primeiro eu queria conhecer um pouco mais de você, né? Porque a gente vê muita coisa na internet, eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos. Você é um rapaz que nasceu no Morro das Pedras, foi isso? Sim, eu nasci lá, sempre morei lá, minha infância, e na adolescência eu mudei de local, né, que agora é na Pampulha que eu resido. E aí, Tiago, Rômulo, então, o que acontece? Você, então, nasce na comunidade, eu vi um vídeo, inclusive, que você fala assim, poxa, eu volto aqui à comunidade, né, mostrando que é possível, né, você prosperar. Eu percebi que você tinha uma moto, não sei se ainda tem, uma XT 660, depois uma Tiger 900, aí comprou um carro, né, e você foi conquistando as tuas coisas, né, e aí eu vi alguns vídeos onde você aparece ostentando, né, garrafa de uísque, dinheiro, joias. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que foi essa tua evolução patrimonial? E você acha que você não... Eu sei que é ruim isso, né? Porque assim, não poder mostrar. Você acha que foi isso que fez a turma ir atrás de você para roubar a tua casa, de olho no teu dinheiro? Sim, primeiramente, eu acho que foi essa hipótese, pela ostentação. Mas nada foi fácil, não foi do dia para o outro, então eu tenho muito orgulho de tudo que eu venho conquistando com o Instagram, com a internet. Já cheguei a fazer rifas, vou estar fazendo outras também. Então, como foi conquistado, foi muito difícil, eu gosto muito de mostrar isso. Não é ostentação, é superação. Sem contar também que meus fãs gostam de ver isso. Então, não tem como eu deixar parar para eles, né? Se é por esse motivo que eles me acompanham. Tiago, eu não tenho como deixar de falar com você. Eu sei que o momento, a entrevista não é sobre isso, mas sobre o teu conteúdo na internet, né? Eu, como motociclista, me preocupa muito essa coisa do grau, sabe, irmão? Ali na Barão, empinando, eu vi que você roda muito ali na Barão, em algumas... Então, assim, cara, eu acho que não é um conteúdo que a gente tem que entender, que é um conteúdo que você, como influencer, você pode estar estimulando as pessoas a fazer isso. Mas é o teu trampo, é a tua vida, só é um alerta de quem é mais velho do que você e é um apaixonado por motocicleta. Em relação ao que aconteceu com você essa noite,
você fala que a luz apagou, né? E que a primeira reação veio do teu pai? Foi, sim. Primeiramente foi do meu pai, ele que tomou a iniciativa e que me encorajou também. E como é que teu pai reagiu? Ele partiu para cima deles na mão mesmo? Inicialmente eu estava no meu quarto, eu comecei a escutar os barulhos, mas pelo que ele explicou, quando ele viu a arma apontada, ele não pensou duas vezes, pulou na arma e começou a luta corporal, e foi aí que eu me liguei e fui correndo para ajudar. E aí, Tiago, eu vi que você já tinha uma experiência com tiro, né? E tem um vídeo teu que mostra você disparando uma pistola e uma carabina. Você tem treinamento, você é CAC, você frequenta estande de tiros? Eu gosto de frequentar, mas não é nada profissional, eu acho que é mais um dom mesmo. Sempre gostei, sempre tentei fazer da forma certa, que é indo nos estandes, e é isso. Doutor, eu queria aproveitar e falar com os advogados, né? Porque esse é um momento em que a gente está vendo, né, depois do depoimento do Tiago ao delegado, ele está saindo. Doutor, agora como fica a segurança do seu cliente, levando em consideração que ele está envolvido, né, numa legítima defesa, mas ainda temos 2 bandidos foragidos. Doutor Felipe, qual é a estratégia da defesa para proteger o Tiago e qual é o próximo passo em função da decisão do delegado? Boa noite, tudo bem? Boa noite. A defesa acredita plenamente na segurança pública de Minas Gerais, acredita que essas pessoas que conseguiram se evadir nesse primeiro momento serão identificadas, posteriormente capturadas pela Polícia Militar. E em relação à defesa técnica do senhor Tiago, nós conseguimos desde um primeiro momento, eu e a doutora Paola Melo, através de diligências junto à Polícia Militar e posteriormente à Polícia Civil, amealhar elementos que indicassem que ele agiu em legítima defesa. O delegado reconheceu que naquele momento não havia uma outra conduta a ser adotada, senão a que foi adotada pelo Tiago. Então a defesa segue diligente agora junto ao inquérito policial, no sentido de comprovar de fato que foi legítima defesa, acreditando no arquivamento do feito. E em relação aos 2 suspeitos que conseguiram foragir e um terceiro também que estava na direção do veículo automotor, nós temos plena confiança que a Segurança Pública de Minas Gerais vai conseguir capturá-los. E, Tiago, Tiago, você em algum momento, ou a sua família, alguém da sua família, tinha percebido algum tipo de monitoramento da tua casa, um carro parado na porta, ou no teu Instagram, algum tipo de sondagem, alguém falando, sei lá, você está com muita grana, alguma coisa assim, não? Eu sempre fiquei em alerta. Um tempo atrás eu parei de postar nos locais que eu frequentava enquanto eu estava lá, sempre em alerta, mas essa ousadia dos criminosos me surpreenderam muito, deles tentar invadir minha casa, colocar em risco a minha mãe e meu pai. Uma falta de respeito imensa, e eu não poderia ter feito outra coisa a não ser tentar defender eles, e eu sinto que eu fiz a coisa certa e Deus vai me perdoar acima de tudo. Tiago, você pretende mudar alguma coisa, né, como influência em função do que aconteceu com você? Porque assim, você acaba de viver um trauma, né, cara? Porque eu imagino, é claro, você está em legítima defesa, você está defendendo a sua família, mas o trauma de se envolver numa situação dessa, porque eu vejo que você está forte aí, cara, né? Mas a tua ficha já caiu do que aconteceu? Aproveitando até a pergunta do Iri, complementando ela, você teve inclusive um acidente durante a gravação de seus conteúdos, reforçando isso também, você pretende continuar? Eu pretendo continuar, eu já sofri vários acidentes, acho que isso me fortaleceu. O último eu cheguei a quebrar a mandíbula em 2 partes,
Quando eu acordei da cirurgia, eu escutei a voz de Deus falando que eu iria ficar famoso, e isso me deu só mais forças, e eu não pretendo parar. Eu acredito muito no propósito de Deus, e enquanto eu tiver disposição, conseguir, eu vou continuar com o mesmo conteúdo, que é o que os meus seguidores gostam, e é isso. Ok, Thiago, eu realmente fico... a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: já caiu a ficha do que aconteceu com você hoje, meu irmão? Eu nem cheguei a dormir, eu tô acordado tem 15 horas, então no momento eu estou tranquilo, mas eu não sei como vai ser as próximas noites, se eu vou conseguir dormir bem, mas acredito que com bastante oração vai dar tudo certo, Deus vai me honrar e vai continuar tudo dando certo. Agora, doutor Felipe,